Então, boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos iniciando a quarta reunião de estudos do livro A Origem Africana da Civilização, de Cheikh Anta Diop. Hoje, quem vai fazer a exposição do capítulo 3 é o professor Valdemir Abel dos Santos, que é também diretor da Profib e faz parte da coordenação desse núcleo. Ele vai apresentar o capítulo 3, A Moderna Falsificação da História. Esse é o título que está no PDF, né, do livro que nós estamos estudando. Quem tem o livro físico, ele tem uma alteração no título, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Quem vai fazer a mediação, né? Como sempre, o professor Aldo dos Santos. Eu peço que o professor Aldo e o professor Abel se apresentem, tá bom? E já passo a palavra ao professor Aldo. Ok, boa noite a todos e todas. Sei que nós temos pessoas aqui de várias partes do Brasil, até de fora, mas aqui em São Bernardo do Campo está muito frio. Em São Paulo, imagina, está muito frio. Mas nós vamos esquentar isso aqui já vamos começar com o Abel esquentando aqui com seu conhecimento. Esse capítulo terceiro é isso, Deturpação Moderna da História. É o que está no livro, é isso, exatamente para quem vai acompanhar. Tem tá paginado lá. Não vou falar página para não misturar com quem está acompanhando de outra forma. De qualquer forma, é um debate extremamente importante, certamente uma exposição que vai contribuir ainda mais para os esclarecimentos acerca desse debate, dessa questão da filosofia africana, né, do núcleo pan-africanista aqui da Profib. Nós esperamos que todos e todas façam, tire o maior proveito possível. Nós vamos fazer assim, uns 20 minutos a 25 minutos, ou por aí, para o Abel, para o professor Abel, fazer sua explicação. É um capítulo longo, mas não é fácil, né? É um desafio danado para uma pessoa em 20 minutos falar desse capítulo inteiro aqui, mas nós vamos também ser tolerantes, né? E logo após a fala, nós vamos então abrir a palavra, onde as pessoas poderão fazer algum tipo de complemento, poderão fazer algum tipo de consideração ou considerando, ou mesmo algumas perguntas socializadas entre o expositor e as pessoas e os professores e professoras que estão acompanhando o debate. Então, vamos lá, sem muitas delongas aqui. Abel, é com você, se apresente também, por favor. Abel é um grande militante aqui da luta social, né? Conheço o Abel há muitos anos da militância política e está absolutamente credenciado para essa exposição, assim como todos e todas que fizeram e vão fazer exposição aqui nessa nossa aula, nessa nossa academia virtual aqui, tá bom? Abel, é contigo. Boa noite, pessoal. Muito legal, né, falar desse autor. Esse autor é realmente algo assim inusitado para todos nós, né? E então, de certa forma, é uma oportunidade ímpar na vida da gente, né? Espero que eu consiga fazer jus, né, ao esforço que o Diop fez para escrever esse livro. Primeiro assim, né? Esse livro nós estamos estudando aí é a tese dele, a tese de doutorado na França, que foi rejeitado, né? E que, posteriormente, né, nós tivemos aí um poeta famoso, Aimé Césaire, que encontrou, né,
depois, um ano depois, essa tese e resolveu imprimir. Então saiu com ela embaixo do braço e começou ali na Paris próspera ali, né, tentando encontrar alguém que pudesse fazer a impressão do livro. Muita gente, ele procurou, não encontrou ninguém, mas ele não desistiu, até que, não é, as pessoas achavam que era muito revolucionário para a época, tal, mas ele conseguiu e imprimiu. Ou seja, não podemos esquecer desse poeta, importantíssimo, não é? E assim que esse livro chega às nossas mãos. Bem, então vamos lá, né? O meu capítulo é o capítulo 3, sem prescindir, evidentemente, do que os colegas já falaram, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, o capítulo 1, todo mundo lembra, não é? Então, se falou muito sobre Heródoto, não é? Heródoto como o primeiro historiador grego que visita o Egito. Já fazia 100 anos que o Egito já deixava de ser livre, e ele, mesmo assim, não é, teve lá a sua entrada, e aí teve a possibilidade de ver em loco todos os túmulos, toda aquela riqueza histórica, e ele mesmo chegou à conclusão de que o povo egípcio era negro, de cabelos encaracolados, podemos dizer assim, né? E aí essa visão dele tornou-se fecunda, né? Todo mundo que então tem o conhecimento da história, que vem desses primeiros momentos, tem essa compreensão clara a partir dele. Então, essa visão é que começa a ser a base fundamental. Bom, o segundo capítulo trata do mito, não é? De que já é uma construção de uma ideia de que esse próprio negros que Heródoto estava lá admirando a grande capacidade, já começa a ser passado por a criação do mito que os negros daquela época já não conseguiram, ou não fizeram, ou não tinham capacidade de fazer tudo aquilo que fizeram. Não é? Então, há uma inversão da situação. Bem, aí então chegamos no terceiro capítulo, que é o meu, que vai falar deturpação moderna da história. Bem, aí então já vai pegar o momento da modernidade da história e os historiadores da modernidade. Não é? E aí vamos ver o que aconteceu. Não é? O Cheikh Anta Diop, ele começa o capítulo dizendo o seguinte: olha, Volney era um historiador importante, já mais ligado aqui ao nosso tempo, da modernidade, e ele teve, fazendo várias verificações, teve também no Egito, já o Egito do nosso tempo, mas ainda vendo o documento histórico, né, todas as construções e tal. E aí o Volney chega e vai dizer que realmente, nas conclusões dele, ele chega, então, a perceber que o Egito realmente é negro. Não é? Bem, existe também um outro historiador, também um viajante, tal de Rienzi, que também foi e que também teve a oportunidade de ver em loco, né, todos os túmulos ainda restantes, e também chega à mesma conclusão. Então, essa é a primeira observação que o Diop faz para a gente. Né?
Entretanto, o que vai acontecer? Quando chega, nós até falamos na aula passada daquelas invasões, né? Foram 3 invasões antes de Cristo, 4 depois de Cristo, não entenda-se aí da nossa era, e que invadiram sucessivamente e foram fazendo um desmonte no Egito, né? Quando teve, então, a invasão de Napoleão, que foi 10 anos depois da Revolução Francesa. 1789, a Revolução Francesa, 1889, então, Napoleão começa a campanha de invasão à França, ao Egito, né? Da França ao Egito. Bem, foi nesse tempo que o Champollion, que acompanhou, né, a campanha do Bonaparte, que acabou descobrindo lá, né, as escavações, né, a Pedra da Roseta, a Pedra da cidade de Roseta, e aí Champollion, chamado jovem, Champollion jovem, então acaba conseguindo decifrar os hieroglifos, não é? E com essa decifração, todo um muro que existia antes cai, né? O muro, digo assim, nas palavras, né? Então começa a se entender todos os documentos que foram deixados pelos egípcios, e aí começa a se perceber a grandiosidade que realmente o Egito demonstrava, através de todos os títulos, todo o conhecimento e assim por diante. Então, foi a queda de um muro mesmo, e aí, então, começa-se uma nova interpretação da visão sobre o Egito, sobre os negros e assim por diante. Né? Mas o que aconteceu? Foi justamente os egiptólogos, né, que vão começar a chegar com o Napoleão, que vai mudar essa visão. Eles vão começar a dizer o seguinte: olha, é impossível a gente ficar com essa visão de um Egito grandioso. Isso, para nós, é a pior coisa, né, que temos que aceitar e assim por diante. E aí começaram, então, arrumar um meio de falar de que a África era negra, não é? O Egito era negro. Então, essa vai ser o mote principal de todos esses egiptólogos que vão surgir com Napoleão. Então, essa egiptologia, ela vem com essa intenção mesmo de, primeiro, silenciar Heródoto, né, com as suas declarações quando esteve lá no Egito. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é silenciar. Não vamos falar mais nesses primeiros falas, né? Vamos deixar de lado e, em seguida, vamos procurar algumas coisas para dizer que a origem do Egito e da própria África, que construiu tudo isso, foram feitas pelos brancos. Então, essa é a famosa egiptologia, né, nascimento da egiptologia com essa intenção. Fala assim, olha, a partir de agora, vamos ver, não é? E até dar uma nova interpretação para os documentos históricos de uma forma subjetiva, não mais objetiva, porque a intenção mesmo era justamente apagar essa ideia de que o Egito era negro, de origem negra. Né? Então, aí o Cheikh Anta Diop vai dizer assim, olha, é justamente essas teses, né, que eu quero analisar, essas teses subjetivas, né, que eu quero botar aqui em escrutínio. Né? E, então, ele vai começar com o primeiro deles, que é Champollion, não é?
a, já o Champollion, mas o Champollion, não esse primeiro, né, o jovem, mas o Figeac, que é o irmão dele, que teve também visitando a França, estou com a França, visitando o Egito, e que olhou os mesmos, as ruínas, né, os túmulos, que o seu irmão tinha visto, inclusive recebeu 32 cartas do seu irmão, não é? Enquanto ele estava visitando em loco, o irmão, não é? O Champollion jovem mandava para o Champollion Gignac, né? E aí, comentando tal, e o documento que vai servir de base de análise vai ser então, os baixos relevos encontrados nos túmulos e qual que é a situação desses baixos relevos, não é? Baixos relevos da região de Biban, El Molouk, não é? Que é uma região de túmulos, não é? Então, tem muitas dessas coisas. Então, desses túmulos tem lá uma imagem em que tem Horus, não é? Que é um deus, e em seguida desse Horus tem lá um homem pintado de uma cor mais avermelhada, em seguida tem um negro, em terceiro tem um amarelo e, por último, o branco. E aí, esse último, o branco, aparece lá em roupas de pele de animais, não é? Enquanto os outros têm toda uma roupa diferenciada, tal, aparece esse último com uma pele ainda de animal, ou seja, como se fosse um bárbaro, né? E justamente aí o Champollion, o jovem, vai dizer assim: quando eu olhei aquilo, eu realmente fiquei triste porque veja onde está colocado o homem branco. O homem branco do nosso tempo era uma pessoa que não fazia jus àquele momento que todos estavam vivendo. Estava lá no fim. E aí o Figeac, já na viagem dele, vai olhar aquela situação, vai ter também a mesma compreensão, não é? Só que aí ele vai começar a transformar essa visão numa visão menos traumática, como foi para o Champollion primeiro. Então ele vai começar a dizer que essa era uma interpretação e que essa interpretação não necessariamente queria dizer isso. Não tinha muito... o sentido era um sentido menos relevante e que não tinha muito o que se relevar dessa situação. Opa, saiu aí? Estou recebendo uma ligação aqui, peraí. Ixi, rapaz, como é que eu vou fazer agora? Só desligar, né? Se não for muito importante. Aceitar. Deixa eu ver se eu desligo aqui. Caiu. Eu acho que ele acabou saindo fora. Eu não sei se ele está no... Ele deve estar no celular. No celular, tem algumas ligações que atrapalham a vida da gente. Voltou. Abel, só a imagem agora. Seu microfone está fechado. Ele não voltou ainda, não. Voltou sim. Ele está falando, mas nós não estamos ouvindo. Alô?
Tá Agora ouvindo? sim. Agora sim. Ah, tá. Pronto, voltou, normal. Bem, então, outro que foi, que entra na história, o Cherubini, né? Cherubini foi companheiro de viagem do Champollion, o jovem. Então, esse Cherubini, ele vem também assimilando, aceitando essas teses, essas compreensões do baixo relevo, só que ele vem também trazendo novas formas também de compreensão, secundarizando o, o negro, não é, que está ali, e não é, os dois primeiros, e até saindo do baixo relevo e começa a criar uma nova interpretação, dizendo ali, decretando que realmente o que deveria estar na frente era o branco e que não tinha muito essa situação, não era, não deveria ser muito colocada, aceita e assim por diante. Então, nessa compreensão, o Sheikh está querendo dizer o seguinte: olha, veja como as coisas foram indo cada vez se afastando mais da realidade, sendo construída uma nova coisa, não é? E agora já colocando, deixando de lado aquele documento para criar uma visão totalmente subjetiva e invertendo a situação e negando os próprios materiais históricos. Então, é essa a primeira grande sacada do Sheikh, né? E que depois ele vai aprofundando isso, vai demonstrando, tem uma série de pensadores aqui, né, que vai também dando essas características, mas sempre nessa toada, né? Então, aí a gente vai vendo como é que foi sendo feita a deturpação da história à medida que a gente vai, né, construindo uma coisa e se afastando dos documentos históricos. Bem, aí eu vou entrar já no próximo assunto, seria então a pergunta: a civilização egípcia pode ser originária do Delta? Então já é uma outra pergunta do Sheikh, né? Ele, nessa concepção, ele vai dizer o seguinte: olha, não há a menor possibilidade da civilização egípcia ser originária do Delta. Não é? Então, quais são as comprovações aí? Ele vai falar assim: olha, para ser originária do Delta, haveria que ter um povo nascido na própria Egito e ali passado por todas as evoluções, desde o mais, né, da pré-história inicial, e, né, para depois, então, chegar ao ponto que poderia ser o início da civilização ou o início da entrada na história. Não é? E aí ele vai falar assim, o próprio Sheikh vai dizer que não, isso não se observa no Egito. Né? Onde se observa isso? Não se observa isso no Baixo Egito. Onde se observa isso? No Alto Egito. No Alto Egito, sim, ele fala, lá sim nasceu um povo originário, né, e que passou por várias evoluções até chegar o povo pré-dinástico. Não é? Então, seriam os tasianos, odarianos, não é? E amerrazianos, até chegar nos protodinásticos. Então, foi toda essa evolução, não é? No Alto Egito, sim, aconteceu toda essa evolução e, portanto, é dali que se tem a possibilidade de se afirmar, então,
origem, não é, inclusive, da civilização, não é, negra, que dali vai para o mundo. E não a uma coisa que viesse do delta e que fosse para o interior do Egito. Não é? Muito ao contrário. Justamente do Alto Nilo é que se vê essa possibilidade de, então, levar, né, a civilização para todos os outros cantos. Né? Bem, então, essa seria uma das respostas. Né? Aí depois, ele entra na outra questão, falado assim, a civilização egípcia pode ser de origem asiática? Aí, novamente, a resposta do Sheik vai dizer que não há a menor possibilidade da civilização egípcia ser de origem asiática. Ele falou assim, olha, para ser de origem asiática, teria que ter uma civilização muito mais antiga na Ásia, que de lá viesse para o Egito. E não tem possibilidade disso aí. Bem, aí você pega lá os sumérios, não é? Você pega a Mesopotâmia, tal, e aí, não é? No texto vai se ver que não tem nada que possa ser dito de que ali havia uma civilização maior do que houve no Egito. Né? Nem na Suméria, nem na Mesopotâmia, nem em lugar nenhum. E falou assim, olha, e tem mais. O que poderia sobrar, né, daquilo que poderia ser estudado como prova histórica, eram feitos de tijolos queimados no sol. E aquilo tudo derreteu. Não ficou nada em pé para poder dizer que foi ali, que tinha uma civilização superior, não é? E assim por diante. Então, ele falou assim, olha, ao contrário disso, você pode encontrar na África toda uma documentação histórica escrita, né? E também essa documentação através dos restos, né, deixados pelos anteriores. Outra coisa, e se a civilização existisse lá fora, haveria que passar primeiro pelo Egito, para depois, então, seguir para o interior da África. Né? Isso pela situação em que o Egito passou, né, é impossível dizer que, porque o Egito, durante um certo tempo, foi um atoleiro, o Baixo Egito, né, foi um atoleiro muito grande. Não tinha nada ali que também pudesse significar que também teve uma grande civilização, que veio de fora, passou por ali, civilizou tudo e que dali foi para a África interior, né? O Alto Egito e assim por diante. Não, ele falou, não, o Egito, o Baixo Egito estava ali ainda totalmente... Então não tem as condições de ter vindo de fora. Não é? Ao contrário, do Alto Egito é que a coisa vem, não é, passando bom, e assim por diante. Né? Então, essas são as colocações que a gente tem em relação a esse ponto. Aí ele começa a pegar alguns países, que hoje são países, né, e que na época eram fortes
situações ali, né, sociais, por exemplo, a Fenícia, né? A história da Fenícia é muito bonita. Ele coloca a Fenícia como uma extensão da África, em específico do povo egípcio, e vai dizer que a Fenícia era negra. Não é? A gente, quando estuda história, quando eu estudei, não se falava muito nisso. Falava só, olha, a Fenícia era um povo que estava ali, não é? Que era muito bom em navegação, deu as primeiras palavras, né, do nosso que hoje a gente usa, não é? E assim por diante. Não, mas aí, então, a Fenícia, eles vão dizer que era um irmão muito grande da África e do Egito. Sempre que se precisava alguma coisa, ia-se buscar a Fenícia, era quase que um irmão, não é? E a Fenícia já estava como se fosse um grande centro também desenvolvedor de civilização. E dali a Fenícia foi partindo, né, onde é a Síria, tal, até chegar na Grécia. Chegou à Grécia, se estabeleceu na Grécia, né, a princípio teve algumas lutas, não é? Mas conseguiu se estabelecer. Conseguiu. Então, nesse período, afirma que todo o mar Mediterrâneo já estava dominado por negros. Então, veja, todo o mar Mediterrâneo, e a Fenícia era um grande, né, avatar dessa conquista. E também Cartago, que estava ali também na outra costa e tal. Entretanto, em Esparta, houve uma luta com esse povo da Fenícia que teve lá e acabou sendo derrotado. Então, estima-se que essa derrota marcasse o fim do povo, o fim da hegemonia egípcia com o matriarcado, situação, né, do matriarcado, e ali começasse, então, a dominação do patriarcado. Foi nessa situação, então, que se vê uma grande mudança no mundo, não é? E assim por diante. E é interessante que o Sheik vai dizer o seguinte, que se a gente for olhar a história do ponto de vista que se pode ter de uma nova ou de um novo olhar, é que dois povos se formaram. Quais são os dois povos formados na história? Era, primeiro, de que o povo da África foi um povo que foi criado num lugar onde tudo era abundante. Tudo era abundante e fácil de se conseguir. Não é? Então, plantava, tinha resposta muito rápida. Então, não tinha muita dificuldade para o povo negro africano, inclusive egípcio. Então, tudo era muito simples, muito fácil. E ali foi criando-se um povo dócil, um povo amável, um povo de proximidade com os outros povos, que facilitava o comércio e assim por diante. Não é? Já em contrapartida, os povos das estepes, né, já da euroasiática ali há uma situação muito difícil de tudo, não é? Inclusive o clima frio, tudo que precisa ser feito com muita luta para se poder se manter naquele lugar. E essa dureza da vida fez com que esses povos tivessem uma postura diferenciada, não é?
E até os deuses deles, não é? Aí Javé e Deus mesmo, né? Tinham uma postura mais dura. É um Deus mais bem carrasco, podemos dizer, não é? E o povo também segue um pouco essa forma, e aí, como tudo era muito difícil lá, partiram para ser dominadores. Foi isso que fez, então, dos povos europeus serem o que são ainda hoje. São povos que têm uma tendência a ir para cima das outras terras, porque a vida que eles levam lá é uma vida de muita dificuldade. Já os africanos tinham uma nova concepção, portanto, admitiam a existência do matriarcado e assim por diante. Bem, o que colocou um fim em tudo isso daí? Aí foi a guerra contra Aníbal, né? Aníbal, ele era de Cartago e tentou invadir a Europa e conseguiu, de certa forma, mas acabou dominado. Então, segundo Sheikh Anta Diop, ele fala, ali terminou o domínio imperial, podemos dizer assim, né, do povo africano e egípcio. Então, ali começa a inverter-se as coisas, não é? Ou seja, a partir daí, a Europa é que vai dominar, então, o restante do mundo, inclusive a África, e é o que nós vemos até hoje. Essa situação começa dali e vem até os nossos dias com forma de dominação, né, desse povo em relação aos demais. Bem, nós estamos vendo isso mais ou menos o que está acontecendo na Ucrânia e estamos vendo na faixa de Gaza, né? Dá para ver como é que é a relação desse povo com, né, os demais. E, em contrapartida, os africanos sempre foram ter uma postura bondosa de tanta facilidade que tinha e assim por diante. Então, essa é uma nova forma de ver a história que o Sheikh Anta Diop atribui à Fenícia, não é? E a valorização da Fenícia. Bem, já com relação à Arábia, ele vai dizer, olha, a Arábia é como se fosse também parte da África e do Egito. Eles também se estabeleceram, não é? E embora fosse mais de origem semita, mas sempre nas suas bases tiveram uma certa negritude. Houve também uma mestiçagem, mas eles sempre valorizaram a mestiçagem, não é? A relação da pele que eles têm, negra, não tem crise nenhuma em dizer, eles sempre adotaram essa posição e até hoje, não é? Então, eles têm uma relação direta com a África. E, de certa forma, ali da Península Arábica, eles tinham contato muito com a África e do Iêmen, por ali, e esse cruzamento acabou também fazendo com que a Etiópia fosse um pouquinho misturada também, nessa mistura de raças, que também se diferenciou um pouquinho. Bem, só faltou falar uma coisinha em relação aos fenícios. Foi nessa época que os fenícios dominavam toda a Europa, todo o mar Mediterrâneo, que houve muito comércio sexual. Então, foi esse comércio sexual que traziam as mulheres da Europa para o Egito
é que fez com que o Egito fosse modificando, os egípcios, não é? São chamados de coptas, fosse modificando a sua coloração em relação ao restante da África. Então, essa é a tese, né? E para demonstrar isso, o Sheik fala assim, olha, o rapto de Helena, né, pelos troianos, demonstra que havia isso mesmo, comércio e também rapto das mulheres europeias que eram levadas para os seus lugares de origem e que isso fez com que, então, houve essa diferença de pele, não é, com relação aos demais africanos, não é? Bem, e aí, para terminar, né, os problemas da raça egípcia vista e tratado pelos antropólogos, né? Aí eu sei que Anta Diop vai dizer assim, então, uma das coisas também que ajudou muito a modificar, a criar, né, ou deturpar a história, foi a questão trazida, né, pelos antropólogos. Os antropólogos de então, sempre procurando seguir uma ciência, não é, criteriosa para demarcar e fazer definições do povo africano, então eles criavam um critério que, pouco a pouco, esse critério era tão amplo, tão universal, que não tinha como distinguir mais o que era um, o que era outro. Então, criavam-se novos critérios de avaliações, até dos estudos das múmias, não é? Através de materiais mais científicos, também faziam com que aquelas definições que eles traziam acabavam por ser ampla demais, e de formas que chegou um momento que era possível, pelas definições, comparar um negro africano com um alemão. E nessas comparações entre um alemão e um negro, não se encontrasse diferenças muito grandes. Então, isso ajudou muito, segundo o Cheikh Anta Diop, na forma de deturpar a história, e assim é o que possibilitou todo esse entendimento que hoje nós estudamos nas escolas, não é? E ele chega a dizer literalmente, não é, que todos essas coisas foram colocadas nos manuais e aí divulgadas nas histórias, nas escolas, e que nós estudamos e absorvemos essas deturpações que fundamentam até hoje o nosso conhecimento. Não é? Bem, era mais ou menos esse panorama. É um capítulo bem rico em detalhes, vale a pena, quem já leu, ler de novo, quem não leu, lê ainda. É muito bem escrito, né? Escriturado, é um negócio assim bem... vale a pena mesmo. Bom, no final das contas, ele termina assim, o capítulo, né? Dizendo assim, aqui termina a parte crítica, não é? Resta agora passar à parte construtiva, trazendo os diferentes fatos que provam a origem negra da raça egípcia. Então, até esse capítulo foi a parte crítica, e agora, então, daqui em diante,
né, do capítulo 4 em diante, ele vai trazer, então, a parte construtiva, que vai demonstrar, então, agora sim, o que ele observou, né, e que pode ser afirmado como condições objetivas de se afirmar necessariamente e possivelmente que a África é negra. Né? Então, vale a pena agora, né, e acompanhar todos os estudos aí, porque agora sim ele vai falar. Então, bacana que esse é um método, eu achei bacana a construção dele, que é um método bem marxista, né? Onde ele pega primeiro as teses, ele observa todas, depois faz uma negação dessas teses, e agora sim ele vem com a afirmação. Né? Então, tese, antítese, e agora ele vai fazer a síntese, né, que garante todo esse nosso entendimento mais plausível mesmo. Né? Beleza, é mais ou menos isso. Ok, Abel, ok. Não foi fácil, não, viu? Quase 40 minutos aqui na Foi 40 batalha. Parabéns, minutos. viu? Parabéns, foi ótimo. Gente, estou aqui agora para organizar junto com vocês aqui essa relação de complemento, de colaboração, de considerandos. Então, fiquem à vontade. Mas vamos estabelecer um tempo de 3 minutos, porque nós queremos, primeiro, dar condição para que todos falem. Segundo, para que possamos depois devolver para o expositor, para o professor Abel, eventual complemento que ele. Eu sei que é um capítulo longo, né? E não é fácil dar conta desse capítulo. Eu levantei aí, não é fácil, mas de qualquer forma você foi muito bem. Então, aberta a palavra, 3 minutinhos para a gente avançar. Só entendendo aqui, nós até podemos falar de coisas que nós até podemos, como vocês acharem melhor, fazer relações das mais variadas com outras possibilidades, mas vamos nos ater digamos assim, ao capítulo, ao conteúdo do livro, porque assim vai facilitar a nossa compreensão, como diz o professor Abel, que é esse recorte, primeiro nessa parte crítica e a partir do capítulo 4, essa parte de afirmação, né, desse importante debate. Está aberta a palavra, a Neuza vai me ajudar, porque eu estou aqui no meu celular e não dá para poder ter uma dimensão das inscrições e para que não venhamos a cometer nenhum tipo de desajuste ou erro de prioridades aí. Neuza, você pode anunciar quem está? O Aldacir levantou a mão e caiu. Levantou de novo. Então, Aldacir, lembrando que tem perguntas e comentários no chat, tá bom? Tá, legal. Aldacir? Oi, boa noite. Na verdade, eu tinha até levantado estava procurando resolver algumas situações aqui e acabei levantando, mas aí levantei de novo para eu entender um pouquinho, o Abel. Não é que eu não tenha entendido, mas eu achei interessante explicitar um pouquinho essa parte da miscigenação, de de que período é esse, como que a, vamos dizer assim, o tráfico sexual, a levada principalmente das mulheres europeias para o Egito, e que esta entrada dessas mulheres, vamos chamar entre aspas aí, desse comércio sexual, é que vai embranquecendo o Egito. Que período é esse? Para dar uma explicitada nisso, se possível. Eu estou sem o livro na mão, ainda não fiz a compra do mesmo, mas eu penso que essa parte é importantíssima para que a gente tenha a compreensão de que bem depois, também aqui no Brasil, é usada da mesma forma pelo Gobineau,
né, que é a teoria do branqueamento do continente. E isso é interessante a gente compreender de como não é um processo recente, é um processo bem antiguíssimo dessa teoria do branqueamento, de como eles vão é, miscigenando e branqueando a população. É isso. Jaime, é isso, Deus, Jaime, né? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Estou aqui descabelado, né? Dar os parabéns ao professor Abel aí pela explanação, muito boa. Bom, eu sou um bebezinho aqui, estou aprendendo aqui com todos aqui, né? Para mim, o entendimento as perguntas podem parecer assim, né? Mais, digamos, mais primárias, né? Mas, o professor Abel, eu queria saber como é que era essa relação do povo africano com os fenícios, se eles faziam parte, se tinha alguma... Isso eu não entendi direito, se tinha alguma descaracterização, se tinha alguma dominação sobre os fenícios ou dos fenícios com os africanos, porque os fenícios, é como você disse mesmo, né? Eles eram semitas, né? Ali da região ali da Ásia Ocidental, ou do que a gente chama aí do Oriente Médio, né? E eles eram hábeis ali em comércio, essas coisas, dominações. Era isso, só para eu entender melhor aí, se possível. Obrigado. Está aberta a palavra. Mais alguém? Aldo, você quer que eu leia a pergunta do chat? Vamos fazer assim, Neuza? Vamos ver se tem mais alguém, porque a gente já depois já... Porque o encaminhamento que eu vou fazer é que, durante a fala da terceira inscrição, quem quiser falar, quem quiser fazer algum tipo de considerando, que eu faça. Aí depois já lê para o Abel vir com todos os argumentos. Bom, caso não tenha mais nenhuma pergunta, aí nós vamos, então, para esse encaminhamento, que nós não vamos abrir depois a palavra, porque nós temos aqui um roteiro. Mais alguém quer se manifestar? Enquanto o pessoal pensa, deixa eu dar só um recadinho aqui. No início, eu disse que nós tínhamos 3 capítulos sem expositores. O Túlio falou comigo no privado, ele escolheu o capítulo 7, que estava sem expositor. Nós temos o capítulo 12 e 13. A Ana Cláudia se comprometeu a apresentar e a professora, agora eu esqueci o nome dela, ela está aqui pela primeira vez. Deixa eu ver aqui. A professora... Acho que é Ana Cláudia, não? Uma é a Ana Cláudia, mas a outra professora, ela está aqui pela primeira Vanilda? vez. Vanilda, exatamente. Vanilda A Santos. Vanilda vai fazer um outro capítulo. Aí depois eu vejo com elas quem faz o 12 e quem faz o 13. Sendo assim, temos todos os expositores para todos os capítulos. Pronto, que ótimo, viu? Mais alguém vai fazer uso vai fazer pergunta ou considerações sobre a fala do professor Abel? Ana, por favor. Então, vamos fazer o seguinte: durante a fala, a exposição da professora Ana, quem quiser fazer inscrição, que o faça para que a gente possa ir. Aí a Neuza depois vai fazer a leitura das perguntas que tem para que para que possamos devolver a palavra ao Abel para que ele faça os complementos e as considerações finais. Ana, por favor. Oi, boa noite. Parabéns pela exposição, foi incrível. O capítulo é muito complexo mesmo, né? E eu queria pensar um pouquinho mais junto, que você ajudasse a pensar uma questão que ali fica bem... Ela foi bem curta a forma como ela foi tratada, que é o matriarcado que aconteceu em África, né? E que nós sabemos que foi um período muito longo, né?
a presença das mulheres, e principalmente, porque lá a gente não tem as questões de gênero, né? Então, a presença dessas mulheres sendo aquelas desculpa, eu estou com dor de cabeça, então estou com dificuldade até para coordenar aqui o pensamento. Sendo aquelas que cuidavam, né, dos reinos, aquelas que estavam à frente de seus reinos, foi um período extremamente intenso. E existem algumas obras, professor, que fazem referência que o final desse período matriarcal também tem a ver com o crescimento, não só da presença do patriarcado em África, mas a mudança da cultura, né, existente no continente e que causou alguns declínios em África. E eu gostaria de saber qual a sua consideração sobre isso. É que é uma questão muito longa e eu não vou passar dos 3 minutos, tá, professor Aldo? Estou sendo obediente. Mas a tolerância aqui também não nos falta. Não, é uma questão muito complexa, né? E por então, isso mesmo. Por eu acho, isso, eu sei. né? Eu acho que dá para o professor Abel pensar um bocadinho aí, no começo de pensamento. Legal, professora. Bom, eu não percebi nenhuma pessoa levantando a mão fazendo inscrição, é isso? É isso, Neuza? Só um minutinho. Ninguém, né? Não. Eu acho que tem o Nazito. O Nazito agora. Nazito, então com você 3 minutos, para em seguida a Neuza vai levantar as perguntas apresentadas no chat para que possamos passar para o Abel. Pois não, 3 minutinhos. Ok, boa noite, Valdenir, Abel, né, meu caro, né, que fez essa exposição realmente muito... O capítulo é bastante longo, são muitas informações, são muitas questões, mas parabéns, né, pelo fôlego, né, bem, eu quero apenas, talvez, tentar contribuir um pouco em relação, né, à citação, né, que o Diop faz sobre o Champollion, né, o Jean-François Champollion, né, o Jean-François Champollion, que foi, né, o sujeito, né, que, como você citou, conseguiu decifrar os hieróglifos. Na verdade, ele foi aquele, né, que redescobriu a escrita hieroglífica. E foi exatamente a partir dele, né, que os egiptólogos, né, começaram, né, a ver e entender a grandeza, né, a grandiosidade, a riqueza que existia no Antigo Egito. De fato, assim, é muito interessante falarmos, como bem falou, como bem mostrou o Cheikh Anta Diop, a contribuição do Champollion, né, do Jean-François Champollion. E como ele morreu jovem, de fato, né, morreu com 42 anos, salvo engano, né, acho que foi isso mesmo, não é? Então, mas aí a citação aqui também do Bonaparte, né, da expedição de Napoleão Bonaparte, não é? É interessante também chamar a atenção a isso, não é? Porque sabemos, né, de acordo com a história, não é? Com essa história em particular, não é? Com essa expedição, sabemos que foram os soldados de Napoleão, né, o exército de Napoleão, que encontrou a Pedra de Roseta. E na Pedra de Roseta estava exatamente, né, tinha 3 escritas, 3 textos, né, 3 trechos, não é? Um em hieróglifo, outro em hierático e o outro em grego.
E aí ele conseguiu fazer exatamente, né, a leitura, fazendo a comparação, né, fazendo a comparação do grego que ele conhecia, e a partir daí ele como um sujeito muito inteligente, ele conseguiu então interpretar e ler o texto hieroglífico. Não é? Então, isso foi, de fato, interessante, e a partir daí, não é? E ele que também visitou o Egito, não é? Ele, depois disso, claro, né? Depois desse fato, né? Desse evento, da pedra de Roseta, que, aliás, né? Me parece que houve também ali uma briga entre o exército de Napoleão e o exército da Inglaterra, e me parece que os ingleses até levaram a pedra, enfim, mas, né, não vou entrar nesse mérito, né, mas o fato é que o Champollion conseguiu, não é, depois ler os trechos, né, que estavam na pedra de Roseta, e ele, né, o Champollion, né, como mostrou aqui o nosso Cheikh Anta Diop, né, o Champollion escreveu um texto, uma carta, aliás, várias cartas, não é? Várias cartas ele escreveu, e as endereçou ao seu irmão, não é? O seu irmão que também, né, que você falou muito bem aqui, meu caro Abel, né, o irmão do Champollion, do Jean-François Champollion, né, que é o Champollion Figeac. Né, e foi justamente como o Champollion, né, o Jean-François Champollion morreu, né, morreu jovem, o seu irmão, então, publicou as cartas que ele deixou. E nessas cartas estão ali, para não me demorar aqui, e nessa carta, né, que o Cheikh Anta Diop, né, chamou de assim, ele vai fazer uma análise, né, dos textos, e o texto mais, um dos textos que ele destaca é justamente uma dessas cartas, né, do Champollion Figeac, né, do Champollion Figeac. Então, o fato é que ele fala sobre a raça, né, a raça dos egípcios, a raça dos europeus, não é? E aí, enfim, não é? Até o próprio Champollion, né, até o próprio Champollion, que esteve no Egito, ele esteve no Egito, bom, ali, né, no final do século XVIII, se não me engano. Não, 18 não, 19, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha visto aqui essa data. Bom, perdi a data, mas beleza. O fato é que o Champollion visitou o Egito, né, em torno de um ano, ou um pouco mais de um ano, e ele visitou o Vale dos Reis e viu esculturas, não é? Esculturas ali, que foram feitas, lembrando a raça egípcia, né, que aliás foi chamada pelos europeus, não é, ele falou aqui, né, uma cor vermelho escura, se não me engano. Acho que é isso. Não é? Se eu não estou enganado, aqui me atrapalhando, né, no nome, ele chamou de... os europeus, né, chamavam a cor, né, deles, uma parte, né, da cor deles, né, de vermelho escuro. E ele disse que não existe, o Cheikh Anta Diop falou que não existe essa raça, né, vermelho escuro. Né, o que havia, aliás, ele já havia destacado nos capítulos anteriores, né, que as raças definitivamente que de fato existem são três, não é? A raça branca, a raça negra e a
amarela. As outras, né, são resultado da mistura, não é? Enfim, das relações raciais, não é? Que acabaram acontecendo no Egito, acabaram acontecendo no mundo inteiro. E, de fato, o processo de embranquecimento, né, vai acontecer depois dessas invasões. Não é? Mas, né, para terminar aqui a minha fala, nós estamos percebendo, não é, que os egípcios, os primeiros egípcios, de fato, eram negros, assim como foi mostrado nas figuras, nas estátuas, nas esculturas, né, dos faraós, das esfinges, etc. Enfim, é isso. Desculpa aí o tempo, meu caro Aldo. Sem problema, sem problema. Foi ótimo o seu complemento. Neuza, você tem aí as perguntas? Por favor. Aí já passo para o Abel, porque nós já estamos com o tempo um pouco avançado também. Você pode ler, Neuza, por favor? Vou ler, só um minutinho, Aldo, que eu estou procurando aqui. O professor Manuel Alves Oliveira, ele pergunta, o Egito é negro, e aí ele coloca entre parênteses, para nós pode ser preto ou pardo. Historicamente, nos dias atuais, já comprovado, o Egito é negro? Fale-nos. Aí o Marco Túlio responde no próprio chat. É preto, sem dúvidas. A tese de Diop é bem sustentada. A origem da humanidade, com os estudos arqueológicos, comprovou isso, sobretudo com a Lucy. A questão é que a população egípcia foi embranquecendo devido às invasões, mas, como falei na aula passada, grande parte da população do sul do Egito é retinta. E aí vem mais comentários. Professor Manuel, uma nova pergunta. Mestiçagem. Tanto Egito como Etiópia, a nossa luta enquanto movimento negro é demonstrar, enquanto negritude, em maiúsculo, o quanto ambos são negros e negras, né, de pele preta. Que tal escurecer-nos? Professor Manuel, novamente. A África é negra ou a África é preta? Tomando-se o que temos no Brasil, de acordo com o IBGE. Por acaso alguém pode mandar o nome do livro que o Abel citou? Tem mais, Neuza? Estou olhando aqui. Eu acho que são só essas, Aldo. Na verdade, as perguntas do professor Manuel, dá para fazer um seminário aqui, né? Que legal isso. Veja que coisa importante. Se me permite só ler o comentário do professor Manuel aqui, que eu tenho um acordo total com ele. Essa questão de matriarcado em África merece um debate, discussão muito especial, visto que contraria, né, o patriarcado que chegou eurocentricamente para nós. Eu tenho acordo total com ele e a gente pode pensar nisso e organizar. É isso. Pronto. Eu acho que esse tema, viu? Acho que o professor Manuel está correto. Esse tema é um tema que ele merece uma aula específica, tal a complexidade, tal a importância de dominarmos esse debate, essa temática, o patriarcado, o matriarcado, né? Como que se deu isso do ponto de vista, inclusive, o livro do Engels, as relações econômicas, enfim. Mas vamos lá, então. Abel, é contigo, uns 10 minutinhos agora, porque senão nós vamos, né, passar muito tempo aí, tá bom? Você pode responder e também deve, né, responder na medida da sua possibilidade do tempo e suas considerações finais, tá bom, Abel? Obrigado. Obrigado. Então, Aldaci, né?
ele quer saber sobre a questão da miscigenação e com a relação com o tráfico sexual que existiu né, e quando foi isso que aconteceu, né? Então, o Sheikh está citando o seguinte, né? Do ponto de vista que ele tem, né? Ele diz lá, olha, isso aconteceu quando a Fenícia era, então, junto com o Egito e que dominavam todo o mar Mediterrâneo. Todo em volta, inclusive a Europa, todos eles eram influenciados pelos conhecimentos egípcios, inclusive os deuses, inclusive na França. Né? Muita gente não sabe que o nome de Paris seria para Ísis, né? Que seria uma deusa africana. Então, é por isso que, de tanta influência, nesse período, gerou esse nome, Paris, né? Paris. Né? Bem, e foi nesse século V que a Fenícia dominava, inclusive, que possibilitou fazer esse traslado, né? Vamos dizer assim, das mulheres para o Egito, das mulheres europeias para o Egito. Então, foi no século V, não é? Inclusive, tem lá o fato da questão, né, da Helena de Troia, da Guerra de Troia, que marca lá justamente um rapto, né, que a gente conhece muito, que foi o rapto de Helena de Troia. Né? Então, é justamente nesse período que acontecia isso. Agora, na verdade, assim, se a gente pegar a pré-história toda, sempre aconteceu conflitos, desde o Paleolítico, né, em que grupos entravam em guerra. O Aldo gosta daquele filme, né, a Guerra do Fogo, né? Você lembra lá? Lá a gente já vê uns raptos, né? Depois das guerrinhas lá, levavam. E isso acontecia aqui também no Brasil, aconteceu em vários lugares do mundo, e isso aconteceu lá, e segundo eles, isso favoreceu a mudança da pele dos egípcios. Evidentemente que eu também falei daquelas 7 invasões pelas quais o Egito passou, não é? Então, todas essas invasões tiveram influência e consequências de miscigenação, não é? Então, não se pode esquecer isso também. Eu acho que o Aldacir lembra bem umas coisas aí, e assim por diante. Agora, quando ele fala em relação o embranquecimento aqui no Brasil e também a questão de Hitler, né? Isso, os baixos relevos contradisseram o que Hitler dizia, porque veja bem onde é que está colocado nos baixos relevos, onde está colocado o branco. Então, Hitler dizia que havia, né, a raça branca sempre foi a raça, né, de vanguarda do mundo e da civilização, e os egípcios estão mostrando justamente nesses baixos relevos que não. Nesse período aí, os brancos estavam lá no final, não é? Da fila no entendimento do Chico. Bem, então é mais ou menos isso. Tá, o Jaime diz sobre a relação dos povos africanos com os fenícios, não é? Já que os fenícios eram semitas. Então, entende-se até como uma parte da família, né, dos
Abraão, né? Então, os semitas também de Cã, né? Agora misturei um pouquinho as citações aqui. E que também vem dessa uma raça mais amorenada. Agora, é possível também ter entendimento de que foi, segundo o Sheik, que a Fenícia é uma continuação do povo egípcio, né? Que atravessou e que se distanciou e que se dirigiu para lá, assim como aconteceu com Moisés, né? E, perto lá das terras santas. Então, seria quase como uma extensão. Agora, a relação entre fenícios e egípcios era uma relação de amizade, sem dominação política. Mas, evidentemente, que o Egito influenciava muito os fenícios. A cosmologia egípcia, Capitu, a cosmologia egípcia influenciava muito a Fenícia, os deuses, não é? Então tinha muito uma relação muito assim de proximidade e também de apropriação não seria uma palavra mais justa, mas assim de influência. Os egípcios realmente traziam uma influência muito grande sobre os semitas. Bem, a Ana fala sobre o matriarcado, não é? Que houve um período intenso de mudança da cultura e que isso acabaria influenciando na questão do matriarcado, possivelmente transformando em... na verdade, assim, o que poderíamos dizer nesse caso seria uma influência trazida pelos invasores. A influência trazida pelos invasores fez com que muito do que se tinha de matriarcado fosse transformado, não é? E muitos desses povos africanos acabaram assumindo o patriarcado como relação, não é? Devido, então, à dominação. Não é? A cultura não influenciou muito, não é? Nessa mudança. Não é? Agora, que houve um confronto do modo de ser do povo africano e egípcio com o povo, o modo de ser europeu, não é? Basicamente com base em Roma, com os romanos, isso sim aconteceu e foi muito forte, não é? A partir dali, basicamente, houve então um modo de ser que vem do povo das estepes, né? Aquela região dura, e que estabelece aí o patriarcalismo como forma total. O Nazito faz a citação do Diop e ele tem uma boa leitura, eu acho que é por aí mesmo, não é? E que para evitar, né, aquela distinção que os europeus faziam muito, e também os egiptólogos faziam muita fé, né? Falou assim, olha, não, realmente o povo egípcio fazia questão de mostrar-se diferente, não é? Do que realmente os outros povos. Por isso que eles faziam lá, não é, na cor vermelha escura. E então o Sheik responde dizendo que não, isso era na verdade, uma interpretação favorável, né? E que, na verdade,
eram negros mesmo, né? E eles faziam questão de se pintar assim, embora com algumas nuances, não é? Que isso realmente existe na realidade, né? São nuances apenas, mas que não, era que na verdade eram só três raças mesmo, né? O branco, o negro e o amarelo. Então, tá certinho, belezinha, Nazir. Então, o Alves, né? O Alves ele coloca uma coisa é, que eu acredito que a gente, preto ou pardo, não é? Somos todos negros. Aqui no Brasil ainda se tem essa diferenciação, não é? No, mas acredito que isso também vai acabar terminando aqui, não é? Não existe isso. Existe o negro ou o preto. E não existe essa nuance, não é? Pardo e, não é? E negro ou preto. Isso não existe. Não é? É como nesses baixos relevos que a gente vê lá dos egípcios. É uma questão só de referência. Mas, né? Então, temos que tudo que lutar. E na última aqui, o Manuel, né, falou sobre Egito e a Etiópia, e se a África é negra ou é preta. Pois é. Essa depende do o que se entende, né, por esses dois conceitos. Aqui no Brasil, dizem assim, negros são todos e pretos não seria o indivíduo. Quando se está falando negro, se entende-se o conjunto da negritude. E, quando se fala em preto, seria a individualidade. Aquele professor que, eu esqueci o nome dele, que falou pela abertura nas nossas aulas aí, Neuza, como é que ele chamava mesmo? Ergimino. Lá de Moçambique. É o professor Ergimino. Ergimino, né? Ergimino. Isso. Ele falou que para ele o entendimento é de que não existe preto nem negro. A África é preta ou é negra, não é? Aí depende do ponto de vista. Então não tem. Agora, isso a gente não pode deixar de afirmar, né? Sim, que é o berço da humanidade, que foi negra, não é? E agora, evidentemente, matizado por tantas outras questões sociológicas que foram acontecendo pelo mundo, né? E assim por diante. Beleza. Beleza, né? Falei demais, né? Não, tá ótimo. Gente, que bom, que bom. Como o próprio professor Abel disse, na página aqui do livro, 178, ele vai dizer assim, que resta agora passar a parte construtiva, trazendo os diferentes fatos que provam a origem negra da raça egípcia. Portanto, no capítulo 4, portanto, não deixe de acompanhar, já vai começar com argumentos em favor de uma origem negra da raça e da civilização egípcia. Então, é isso, nós estamos, não sei se a Andresa tem algum recado, dizendo para vocês que foi muito boa a exposição, uma participação extremamente importante, e também com a participação escrita, que, na minha opinião, contribui para afirmar, né, tudo aquilo que nós estamos conversando. Então, eu acho que estamos pegando aqui um ponto de equilíbrio muito, muito interessante. E ficou pendente, claro que nós vamos pensar, claro que a coordenação do núcleo vai pensar, o debate sobre a questão do matriarcado e do patriarcado. Isso tem um significado extremamente importante nesta compreensão que vai possibilitar ainda mais
o domínio deste conhecimento. Neuza, é contigo para concluir. Então, Aldo, sobre essa questão, né, do matriarcado, realmente eu sempre tive, né, uma necessidade de me aprofundar nesse debate, realmente, né, porque a gente sabe que a civilização africana, ela até hoje, ela é baseada no matriarcado, né, que foi a formação dos povos africanos se deu através do matriarcado. Então, é muito importante essa questão que a Ana Cláudia levantou, né? E eu já deixo aqui um pedido, né? Se alguém souber, tiver nomes, que possa apontar nomes para a gente trazer para esse debate, né? De pessoas que tenha um conhecimento aprofundado, ou se mesmo alguém aqui do grupo quiser fazer esse debate, tiver um conhecimento aprofundado, a gente pode marcar, sim, um pingado filosófico, né? Não em dia de aula, mas em outro dia, e a gente organiza esse debate, sim. No mais, agradecer ao Abel, foi excepcional a sua apresentação, muito boa mesmo. Eu vou confessar a você que não consegui chegar até o final do capítulo, mas o que eu consegui ler do capítulo 3, para mim, foi muito esclarecedor a sua fala. Mesmo essa questão da cor, que para mim ficou bastante dúvidas, né, durante a leitura. E aí, agora, ouvindo você, ficou muito mais fácil de entender, né? Então, acho que é isso. Agradecer a todos a presença, né? E, como sempre, vou editar o vídeo. Terça-feira, amanhã, talvez eu não consiga. Na quarta-feira, eu publico o vídeo desse debate de hoje. É isso. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Segunda-feira tem mais. Valeu. Segunda-feira tem mais. Valeu. Um abração. Bom som.